A solidão costuma ser tratada como algo que deve ser evitado a qualquer custo. Como se ficar só fosse sinônimo de fracasso, rejeição ou falta. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre o medo da solidão, as formas sutis e nem tão sutis de fugir dela e como muitas vezes usamos o amor, os relacionamentos e até as amizades como anestesia. A conversa parte da reflexão inspirada no livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da psicanalista Anna Sui, para pensar por que estar só incomoda tanto. O que aparece quando o barulho acaba, e se aprender a sustentar a própria companhia não é um passo importante, ainda que desconfortável, da vida adulta. Um papo honesto sobre vazio, expectativa, amor e o direito de não fugir de si o tempo todo. Nossa, tem que ganhar Tem que dinheiro. estudar, Tem que ler tem que mais. comer bem. Acho que tem que fazer as unhas. Tem que trabalhar mais. Ai, ninguém tem que nada. Oi, Mareu! Oi, Pri. Oi, gente! Olá, ouvintes e espectadores do Ninguém... Olha, não tô conseguindo falar o próprio nome. Do Ninguém Tem Que Nada. Já tá enrolando a língua. Vocês que são as nossas companhias, né? Sim, nossas companhias que não nos deixam sós. Sim, a gente vai falar de solidão, que às vezes, né, mesmo com bastante gente em volta, a gente sente um pouquinho, quem nunca? E também, né, vamos pensar se essa palavra é tão horrorosa quanto a gente imagina, quanto ensinam a gente. Será que é esse monstro todo? Será? Vamos refletir sobre isso. Eu acho que, assim, muita gente que ouve a gente sabe que é um público, maioria de mulheres, mais ou menos da nossa idade, deve ter pelo menos ouvido falar desse livro da Anna Sui, Sim. que é incrível. Caso não tenha ouvido, ainda não tenha lido, vale muito a pena. Já deixamos aqui a indicação, Sim. que é o A Gente Mira no Amor, Acerta na Solidão. É praticamente uma bíblia. É, mas ao mesmo tempo é fininho. É super, super... E a edição é pequena, então é quase um livro de bolso, tá? Não tem Super. desculpa, né? Não, incrível. E vale muito a pena ler pra, assim, entender a vida, relacionamentos no geral e a si mesma, eu acho, né? Sim. Principalmente. Porque acho que é dessa solidão de estar só consigo mesma que é o que a gente mais vai falar aqui hoje. Sim, tem várias formas de solidão e de se sentir a solidão, de enxergar, né, assim, como a beleza da solitude, ou então não queria usar essa palavra, mas talvez a depressão que é estar só, sabe? Sim, A essa amargura, melancolia, né? o lado ruim. Sim, a tristeza, Isso. a melancolia. Sim. E vamos desbravar aqui juntos. A gente que tem cachorros, é difícil estar só, né? Vocês dizem que a gente nem consegue gravar, só Sim. nós. Tem aqui, ó, cachorro no colo, tem cachorro aqui embaixo, tá? Eles estão sempre Tá com a vendo? gente, Quando né? não é os nossos, com os nossos mesmos, tá um da outra na outra, Mas tá sempre troca, tem um né? outro aqui embaixo, coisa mais bonitinha. Eles gostam, tipo, de Sim. ficar com a tia. É Sim, sempre assim. É mais O que eu difícil acho ótimo. a gente ficar Aqui a só. gente é todo mundo de todo mundo. Ninguém tem ciúme com as nenê. O Não, importante é dar calinho. tudo tia coruja. Mas vamos começar, acho, falando desse medo gigantesco que a gente cria e que é alimentado, acho, o tempo todo na gente, desse medo de estar só, de estar sozinha. É mal visto, acho, tipo assim, tanto um medo pessoal, assim, a gente ficar, meu Deus, eu vou ficar sozinha, quanto ele é mal visto socialmente, né? É um estado errado de se viver a vida, né? Tipo, Sim. a gente tende a lidar com uma coisa momentânea porque tem que passar logo. Sim, sim. Sabe? Não é o jeito certo, tá muito errado, a gente sente o desconforto, sabe? É uma coisa. A gente aprende, né? Que é uma coisa muito maior do que de fato deveria ser, enfim. É muito visto como algo que tem que ser temporário, porque você tá, na verdade, sempre num esforço da busca por alguém pra não continuar nessa posição de sozinha. Isso, sim, mas assim, entrando nisso, é interessante se perguntar se essa busca é alguém que valide o que eu sou? Valide os meus pensamentos? Ou, sabe, como uma reafirmação da gente mesmo? Sim, Não só pela companhia genuína da da pessoa, coisa, né? da pessoa, assim. Mas, assim, será que não é um pouquinho de ego ali, de, sabe, Com certeza. reafirmar? Porque as coisas têm, a gente já falou bastante em outros episódios sobre a diferença do que fica na nossa cabeça e quando a gente fala em voz alta, né? Que toma uma proporção diferente, ou às vezes
na nossa cabeça é uma coisa assim, nossa, aquilo que aconteceu, que a fulana fez me magoou muito, não sei, e aí eu vou contar pra Mareu e eu conto e fico assim, nossa, Nem é não, tanto. nem é tudo isso. Talvez eu tenha exagerado e no nosso coração, na nossa cabeça, a gente sente mais forte. E aí, o fato de externar pra outra pessoa, verbalizar, sabe, te valida, sabe? As tuas Sim, opiniões faz do seu quem tu é, enfim. sim. Independente da companhia, independente de quem tá ali te tirando Só dessa ter solidão. alguém. É. E também a questão do status social, né? Sim, É tipo total. você falar que você tem alguém, ou que você namora, ou que você é casada, ou que você, enfim, é namora e é casada, né? Porque É, são as maneiras, tipo, mais bem vistas isso, sim, socialmente. sim. Porque eu acho que principalmente, né, pra mulher, mais uma vez, como sempre, esse estigma é muito pior, porque o estar sozinha, principalmente depois de uma certa idade, né, tipo, Uhum, depois dos 30, é um sinônimo total pra sociedade de ninguém me quis. sim, Sabe, assim, tipo, a gente passa por isso desde quando a gente é adolescente, da pergunta dos namoradinhos nas festas sim, de família, sim. até nesse mesmo ambiente alguém virar e falar: "Se você não arrumar alguém logo, você vai ficar pra titia", Gente, sério, eu acho um lance isso de ficar pra titia. não é? E como se, tipo Como se a assim outra, o outro lado, a obrigação fosse ter uma criança também, né? Seguir o é, script de ter uma criança pra tu ser a titia. Porque sim. como é que tu vai ser titia sem. Pois é, porque aí você vai ser essa pessoa que ficou sozinha, então você vai Uhum. ser só a tia É. legal, enfim, qualquer coisa do tipo, assim, a tia solteirona. Sim. Mas é muito isso, assim, como se realmente a mulher, para ela existir, para ela ser validada, ela precisa ter essa companhia que, né, é esperada que seja de um homem. Então, é muito pior pra gente. Com certeza, essa visão do Sim. estar sozinho, E eu sabe? tô pensando nisso, a gente tende a ir pra esse lado mais familiar, a cobrança de tia e os namoradinhos, né? Mas eu também tô pensando na escola. Sabe, assim, Nossa! vou exemplificar. Normalmente eu tinha um grupinho de 4 pessoas, tá? 4 meninas. Uhum, Quando 2 tava ou ficando, não precisa nem a gente botar namorar aqui. Mas assim, ficando com alguém, sempre tinha que te casar com outra pessoa. sim. Ai, vamos, sabe, Ou arranjar ajeitar, alguém. ajeitar alguém pra você. Sim. Nossa, eu lembrei. Eu sou do Rio Grande do Sul e eu estudava, quando eu tava nessa época na escola, era lá, né? E aí a gente falava trovando, vou trovar ela pra ti. Vou Provar. trovar ele pra ti. Porque pra gente, trovar é passar lábia. Falar. Nossa, fica Ah, tá, trovando, tá. fica, sabe? Ele tá Tipo, trovando, ela tá trovando. Trova é uma conversa. Entendeu? Então eu vou ali trovar ela pra ti. Ai, trova aquele ali pra mim. é tipo cantar, assim, dar Nossa, uma deu uma. desenrolar. Vou desenrolar ele pra você? Isso, mas Tá. deu uma. Acendeu isso aqui pra mim agora, porque eu nem lembrava mais. Mas enfim, a gente usava muito isso. Ai, tem que trovar alguém pra ti. Ai, tem que, sabe? Mas é sempre essa busca, eu falei, é como se a gente estivesse numa eterna busca de É? encontrar alguém, porque o pior fim que você pode ter na vida é É estar sozinho. sozinho. É uma coisa que colocam muito medo na gente, de tipo assim, você precisa arrumar alguém, porque senão você vai ficar sozinho pro resto da vida, você vai ser um velho sozinho, você precisa ter Uhum, filho, porque quem vai uhum. cuidar de você? Como se isso garantisse Isso, uma a gente tá entrando companhia, bastante né? no mérito da relação amorosa, do romance, Aham. mas tem isso, né, que de ter filho e esse lado todo egoísta, que também, né, falamos no episódio sobre filhos, mas esse lado de, tipo, é egoísmo, não é egoísmo, toda essa dualidade, enfim, que é a relação de ter Sim. alguém que não seja só laço amoroso sexual, É, sabe? sim, relações no Isso. geral. Mas é como se realmente aquela música é impossível ser feliz sozinho, Uhum, como se só fosse possível você ser completo, assim, tendo alguém, sabe? uhum. Não que não seja maravilhoso, é muito gostoso você poder dividir a Não, vida é com bom alguém, demais. mas eu acho que o que a gente tá tentando falar aqui é de enxergar a solidão como o estar sozinho, mas não necessariamente o estar abandonado, o Sim. estar, por exemplo, não ter uma vida social, Que não porque obrigatoriamente é uma condição, mas é pode ser uma escolha. pode, sim, Pode ser uma sim, escolha, né, não é sim. assim: "Ai, tá sozinho por falta de opção". É porque, de fato, acho que assim, se a gente pensar por esse lado que a gente tá querendo trazer aqui, é como se não existisse um estar completamente sozinho, porque quando você tá sozinho, você tá com você mesmo.
Que é aí que a gente quer chegar. É aí de, tipo assim, você estar confortável de estar com você. Sim. Sabe aquela coisa? Eu tenho essa dificuldade, tá? Não vou A gente tá negar. falando aqui mesmo, é um negócio fácil. Não é que... Ai, as duas Nossa, evoluídas. evoluidíssimas, que a Pri ainda é muito mais que eu. Ela faz, tipo, ela vai no cinema sozinha. Eu não faço isso. Sabe assim, eu não consigo... Não é tipo assim, ai meu Deus, eu não vou sozinha. Mas eu não consigo ter um estímulo, start um negócio pra de falar assim, começar ai, vou lá. E pegar e vou sozinha, sabe? Eu Aham. não vou ter essa atitude. É muito bizarro isso. E quando eu tô sozinha, tipo, tô cozinhando sozinha. É muito difícil eu ficar em silêncio. Sabe, se eu ficar Sim. comigo mesma. Eu tô ouvindo um podcast, eu tô ouvindo uma música. Sim. Eu acho que a gente tem essa dificuldade de... Preencher alguns vazios ou Exatamente. a gente dá espaço pra ouvir a própria cabeça, né? Óbvio. Às vezes a gente não quer ouvir a própria cabeça. Aí é muito mais fácil ficar ouvindo duas loucas aqui falar na tua orelha, não é? E assim, prova, né, um bom exemplo disso são os podcasts, Sim. aplicativos que a gente consome, né, pra acompanhar a gente. Eu vejo muita gente falando agora sobre a inteligência artificial acompanhar no trânsito. Tipo assim, Caramba. eu vou conversando com... Porque o ChatGPT, por exemplo, como quando ele é pago, ele tem uma função pra tu ficar como se fosse uma chamada de Sério? vídeo, ou ficar conversando, sabe? Aquela hora ali... Tá, sim. Aí ele vai respondendo. Não sei se vocês repararam, mas novamente mudei o meu cabelo. E aí a gente tava aqui num rolê de... Eu amo que a gente faz isso daqui muito rápido, né? Sim. Tipo, assuntos delicados e assuntos farofa, e vamos lá, vamos junto. E a gente tava ali descolorindo, Dona Mareu, que fez esse trabalho artístico. Cabeleireira, né? Contratem. E aí a gente tava na dúvida, será que descolore mais uma vez? Passa um matizante, passa um matizador, enfim. Aí eu abri o chat e liguei a câmera e mostrei o cabelo. E falei, ó, é isso, 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 o que que eu faço? Passo mais uma vez descolorante? Faço um creme ou passo uma tintura? Então tem gente que faz usar isso essa de... função. Mas muito útil, tá? Que eu faço até pra planta. o pior Eu é que adoro fazer pra planta. Você falou isso de usar como companhia, eu fiquei lembrando que na época que eu fazia faculdade, eu ia de carro, teve um momento assim que eu fui de carro. E aí dava tipo uns 40 e poucos minutos de carro, eu ia sozinha de manhã. E na época não existia inteligência artificial, nada disso. Eu lembro que eu sabia o caminho, mas eu botava no Waze, porque eu sentia que tinha, tipo, pelo menos alguém tava falando, sabe? Assim, tipo, tinha uma companhia, assim, por mais ridícula que fosse, sabe? Sim. Então, porque eu realmente eu tenho dificuldade de fazer as coisas sozinha. Uhum. É algo que eu levo pra minha terapia, que eu tento trabalhar, mas porque eu fico com essa sensação de que não é que eu não sou capaz de fazer sozinha, não é que eu não acho possível, mas eu sempre sinto que ter alguém junto é muito mais gostoso. Tá. Entendeu? E aí eu fico tipo assim, Soma, por que eu vou engrandece a querer situação. fazer sozinha se, tipo, eu ir com a Duda no lugar é muito mais legal? Tá. Sabe, tipo, igual eu tinha que ir lá fazer um procedimento numa cidade aqui perto, a Pri tava aqui. Eu falei, ai, Pri, vamos comigo. Tipo, eu poderia pegar o carro e ir sozinha, mas é muito mais legal, sabe? Sim. E aí é entender que, tipo, pode ser legal também eu ir sozinha. Tipo, com uma música, cantando. Eu acho que a gente tem dificuldade de enxergar como algo divertido, positivo, a nossa própria companhia. Porque a gente... Sim. É muito difícil a gente... Primeiro de tudo, assim, tá muito antes, a gente se enxergar como companhia. A gente não se enxerga como companhia. A gente, às vezes, não se sente a própria companhia e quer preencher esse lugar, mas é o antes só do que mal acompanhado. Porque tem Nossa, muita total. companhia que você vai estar sozinho do mesmo jeito. Não pior, né? Tipo assim, não que sozinho é ruim, mas assim, às vezes não é uma companhia, é uma... Encosto. Sabe? Um encosto ali. Um dementador, um negócio ali que, olha... Total, um sanguessuga parasita, tipo sim. isso. E aí existe esse lado perigoso de aceitar qualquer coisa só pra preencher esse vazio e cair nessas de um lugar muito delicado, assim. De... Relações ruins. E às vezes esses que estão aí junto com a gente não é amor, sabe? É só o preenchimento do vazio mesmo. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem umas amizades aí que a gente acha, nossa, tá indo no shopping comigo e tal, mas assim, às vezes a pessoa tá só tipo ali, nossa, não gostei dessa roupa, nossa, ficou feio isso daí, sabe? Que às vezes tô indo sozinha. Sim. E aí, sei lá, vai, olha, aí eu, sei lá, tirei uma foto, vou comer uma coisa e fico olhando pra foto, assim, será que essa calça combina com as coisas que eu tenho?
Pensa sozinha, sabe? Um mini exercício. Sim, eu preciso Pode ser exercitar mais gostoso, isso. pode ser gostoso. Teve uma época que eu trabalhei num lugar que era muito pequeno, eu era a única funcionária praticamente, eu tinha que almoçar sozinha. Uhum. Gente, eu tinha pavor, eu ligava pra Duda e ficava conversando com ela no celular enquanto eu almoçava, sabe? Então, realmente é algo que eu tenho mais dificuldade, eu tento trabalhar por tentar entender que, tipo assim, o meu relacionamento não pode ser uma fuga, Sim, sabe? Não pode ser uma fuga de mim, não pode ser uma fuga. E não só meu relacionamento com a minha esposa, mas assim, com as minhas amizades. Não pode ser uma maneira de eu querer fugir de me enxergar, sabe? sim, De tipo assim, pra eu não me sentir abandonada, eu me abandono. Sabe? sim, Eu preciso do outro pra estar aqui, pra estar em qualquer situação, sabe? Isso sim. é E muito também dá pra tu continuar tendo ela e sentir a solidão. óbvio. Não é o fato de ter uma pessoa, o amor não anula o sentimento de solidão, né? Não. Mais uma vez, o livro fala muito disso, de a gente mira no amor e acerta na solidão. Porque, assim, uma coisa não anula a outra. Ah, eu tenho amor, eu tenho um Elas companheiro, eu tenho um coexistem. filho, enfim. Porque é isso, ter uma pessoa do teu lado, uma pessoa parceira de vida, ela não apaga o fato de que a gente nasceu sozinho, a gente tem nossos próprios pensamentinhos, coisinhas de... A pessoinha fazendo as coisinhas de pessoinhas dela. Mas a gente tem nossos próprios sentimentos que São a só pessoa não tá nossos. no teu lugar pra sentir exatamente o que tu sente. Não. E aí isso não apaga o fato de que a gente... Aquela coisa de nasci sozinho e vou morrer sozinho. Sim. É meio clichêzão, mas assim... Mas isso daí que você falou é muito real. Tem uma frase que eu peguei muito pra minha vida depois que eu li. Se eu não me engano, é do Caio Fernando Abreu. Que é a gente nunca sabe o que acontece dentro do outro. Uhum. Assim, a pessoa pode falar sobre o sentimento dela, pode falar sobre os pensamentos dela, mas a gente nunca vai saber o que acontece dentro do outro. Então, isso é algo pra você levar pra todos os seus relacionamentos e entender que também o outro não sabe o que acontece dentro de você. Sim. Por mais que você tente expressar e você entender que você tem essa individualidade é essencial pra manter também qualquer relação, né? Sim. Eu acho que essa solidão, ela é necessária. Uhum. Tipo, porque senão, mesmo o relacionamento não vai pra frente, sabe? Se não tiver É bom essa. pra tu lembrar quem tu é, né? Aham, Sem a pessoa, assim. aham. Pra também não te deixar totalmente dependente da pessoa, da outra pessoa, enfim. Pra não... Aquela pessoa não se tornar uma muleta tua, sabe? Um negócio que tu precisa estar ali pra te escorar, pra viver, porque senão sem ela não... Entendeu? Então, Porque aos pouquinhos vai... senão a gente troca o amor em si pelo medo de ficar sozinho, Isso. sabe? Nossa, gente, é muito triste, assim. Eu acho que é algo que eu vejo muito, principalmente, tá? Em relacionamentos heteronormativos, uma coisa mais dentro, assim, do cumprir as expectativas da sociedade. Uhum. Essa questão de, tipo, aceitar meio que qualquer coisa pra não ficar sozinha, sabe? Sim, É triste, né? sim. Ai, é doloroso quando você vê alguém que tá Nossa, nessa situação. péssimo, péssimo. Péssimo. E às vezes toma proporções, né, quase Trágicas. irreversíveis, mas, né, assim, sempre tem uma saída. Mas é isso, quando não chega num ponto trágico, enfim. Mas, nossa, o dano disso, o potencial de dano é enorme. É absurdo, assim. Gigantesco. É. Porque depois que, se você estabelece uma relação muito mais baseada no medo de ficar sozinho, se essa relação for péssima, for horrível, for tóxica, for abusiva, qualquer coisa, você corre o risco de permanecer nela, porque é muito mais assustador, parece muito mais Uhum. assustador sair. Porque sair Sim, significa cair no seu primeiro medo, que era ficar sozinho. sim. Em ter que encarar a vida, né, assim, quem sou eu? E entra o outro questionamento de quem sou eu, então, sem essa pessoa? Porque essa série eu via com essa pessoa. Essa comida eu Sim. fazia porque essa pessoa gostava, enfim. E também tem do outro lado pra contigo, né? Uhum. Tipo, A vice-versa, troca. assim, existe essa troca. A outra pessoa também vai sentir essa solidão e também, possivelmente, né? Como a gente foi ensinado, possivelmente ela também vai ter, provavelmente ela vai ter a mesma sensação de estou só. Mas é isso de cair em tentações de, nossa, vou fazer dar certo, sabe? E aí entra mais uma vez, né, o que é o dar certo. Mas Uhum. enfim, papo pra outra hora. Mas nossa, vamos fazer isso aqui funcionar porque
a opção estar só não existe, não é uma opção. Não é. O cenário eu sozinho é inimaginável. Então, não vai acontecer. Pior que eu fiquei pensando. Que eu sou muito hipócrita, porque pra mim pensar em ficar sozinha É triste, é muito ruim. difícil. É muito difícil. Eu acho que porque a gente. Não é nem questão de ser hipócrita, mas assim, de cair na realidade quando você para pra pensar nesses assuntos chatinhos de ficar refletindo, porque são doloridinhos. Sim. De que a gente realmente tá muito mais já embutido na nossa cabeça o contrário, de que tipo assim, ai, já pensou que horror eu ficar sozinha, eu não quero viver sozinha, não sei o quê, do que a gente pensar, tipo assim, tudo bem se acontecer, se eu tiver que viver um momento da minha vida sozinha, se eu tiver que lidar com outras coisas sozinha mesmo, sabe? Então, eu achei legal trazer esse assunto justamente porque é uma questão que eu não vou sentar aqui e falar, tipo assim, gente, isso tá super resolvido em mim. Me sigam de exemplo, sabe? Porque nem é a intenção nossa em nenhum episódio, em nenhum assunto. Mas esse, principalmente, é um que eu ainda sinto, assim, que precisa muito ser trabalhado. E que eu acho que é algo que a gente trabalha a vida inteira. Com certeza, eu Total, concordo né? 1000%. Assim, eu tenho essa facilidade que a Mariel falou de fazer algumas coisas sozinha, assim, de, vou no cinema, vou, sei lá, comer em tal lugar sozinha. Mas eu não sou, assim, desprendida 100% e, né, assim, eu tenho essa noção que eu consigo me virar, que tu também consegue. Mas teve uma ocasião específica, acho que uns 2 anos atrás, que na nossa casa sou eu, Gabriel e nossos 2 cachorrinhos, né. E ele teve que ir viajar, porque a gente faz uma viagem pro Rio Grande do Sul com família, né, enfim, assim, de pega carro, daí vai os pais dele em outro carro, enfim. E aí a gente tava com umas visitas dos irmãos dele aqui, e aí eles desceram tudo junto, e eu tinha que ficar uma semana a mais trabalhando no fim de ano. Era uma semana de dezembro, assim. E aí eu tive que ir no fim de semana seguinte de avião. Só que foi uma situação que ele foi e ele levou os cachorros, obviamente, né? Aí você Porque ficou sozinha em eu fiquei casa. sozinha por uma semana. Saindo, pegando o carro, indo trabalhar, voltando, dormindo sozinha. Amiga, eu não fico. Não foi confortável. Não posso mentir. Eu vou estar mentindo se eu disser que tudo bem, É ok, tipo, assim. sobrevivi, mas foi muito Sobrevivi, difícil. mas foi péssimo, tá? Tipo assim, triste. Eu ligava pra ele, e aí tem a FOMO, né? Porque eu ligava pra ele, via ele com a Ai, que ainda família mais que lá, ele tava de bebendo, férias se já, né? divertindo. Eu sabia que logo eu ia estar ali e tudo bem. E assim, era um momento que a grana importava pra mim e o compromisso do trabalho que eu tinha me comprometido, enfim. Mas assim, me colocou numa situação de que não faça comigo de novo, Não por quero, favor. né? Mas olha, eu sou pior, porque assim, já aconteceu, acho que umas 2 vezes da Duda ter que fazer uma viagem também sem mim. E eu liguei pra minha irmã ficar comigo. Uhum. Tipo assim, gente, a minha irmã tem 1,5 m, pesa 50 quilos. Mas Não é a coisa tipo, nossa, quem irá me defender? Mas realmente, esse sim. Mas, amiga, o que eu tô falando é que, tipo, ele levou os Mas eu cachorros. não fico nem só eu e os Se eu ficasse cachorros. com os 2 cachorros, pelo menos tem outra vidinha E ali. vocês, gente, os cachorros, os gatinhos bastam? Ou vocês precisam de uma companhia E, tipo humana? assim, meus cachorros têm o quê? 1,4 kg e o outro 3. É a mesma coisa de ficar com a minha irmã. Brincadeira. Eu não digo que, tipo, nossa, eu ficaria em paz. Aham, mas Mas já tem é uma alguém ali, coisinha, né? sabe? Porque também, assim, a gente mora em apartamento, ok. Mas eles têm aquela coisinha de, tá, tem Um o barulhinho olfato, ali, ouve mais fácil, tem mais sensibilidade, parece que traz um pouquinho mais de segurança, Sim, sabe? sim. Eu acho que eu conseguiria ter um sono mais tranquilo, sabe? Não tão tranquilo que se tivesse alguém comigo, mas um pouco mais saudável, sabe? Eu não teria ficado tão Sim. noiada. A gente tá. Acho que é muito mais um exercício da gente conseguir se desprender dessa ideia, porque a gente já tá nela. Uhum. Sabe, assim, isso daí já tá embutido na gente. Nós estamos em relacionamentos muito longos, então isso Sim, vai sim. dificultando ainda mais, eu acho. Por isso que pra mim é muito engraçado, assim, é muito bizarro quando uma pessoa, tipo, fica muito feliz que tá longe do cônjuge. Nossa, eu Sabe, acho que fala bizarro assim: também. "Nossa, que beleza, ficar uma semana Tirei longe", férias, não sabe. sei o quê. Aham. Gente, pra mim é muito estranho ouvir isso, Ai, porque gente, vem do mesmo lugar do game Game over Over no no sapato. sapato, é Vem tipo do mesmo isso. lugar isso. É. Então assim, gente, nenhum dos extremos, tá.
Nem o querer ficar o tempo todo e ter dificuldade de ficar sozinho, e nem o ficar comemorando que tá longe da pessoinha que Sim. você escolheu pra passar a vida. Vamos sempre no equilíbrio. E tem um negócio também que é muito fácil da gente quebrar a cara, é essa furada aí de entrar num relacionamento achando que vai suprir a solidão, que vai tapar esse Nossa, buraco, total. e quando não tapa, porque a solidão permanece, porque já falamos, o amor não mata a A solidão, existência ele dela, não né? anula a solidão, e aí ela acontece e tu fica assim, ih, tem alguma coisa errada? É Como se. comigo? É com a pessoa que eu tô? Porque Alguma aí coisa tá nada vai errada ser aqui. suficiente, né? Nunca vai ser o relacionamento que você acha que é o ideal, porque na verdade o relacionamento ele não tá aí pra isso. Esse não é o papel, foi Não é o perfeito, é papel. isso. Você não vai jogar no outro essa expectativa de resolver os problemas do vazio, Sim, sabe? Tipo, ele não vai resolver as suas questões internas, seus pensamentos doidos, as coisas que estão na sua cabeça. Tipo, aquilo vai continuar ali com uma pessoa estando do seu lado ou não, exatamente. né? É muito isso, assim, a gente coloca muito essa expectativa, essa responsabilidade, eu acho, principalmente no Sim, outro. E aí o que vem é o quê? Frustração. sim, Total, sim. frustração. Porque assim, pessoas, né, têm vivências diferentes, veio de lugares diferentes e aqui a gente se encontra. Mas assim, aqui a gente se encontrou quando o Gabriel construiu uma bagagem de lazer. Ele gosta de jogar videogame, que eu não tenho interesse, exemplos. Eu gosto de ler livro, ele não lê. Então, assim, cada um construiu uma bagagenzinha. Vamos supor que eu fosse zero, nossa, dependente emocional total, assim, física e tudo dele. E ele construiu esses hobbies, quando a gente chegasse a se aproximar aqui, ele ia querer ter o momento dele de jogar. E eu ia me sentir péssima, porque Sim. solidão, a solidão me pegou aqui. Eu tô parada aqui, agora o que que eu faço? Enquanto ele joga, eu fico assistindo ele jogar? Eu fico fazendo o quê? Como se Sabe? não fizesse E sentido aí a nada solidão que vem e tu fala, Gabriel, não é pra mim. Pessoa ou X, senão não é ele pra não me mim. ama. É, ele não me ama, ou eu tenho alguma coisa errada, Ele porque eu não sou prefere o tão especial quanto o videogame. videogame, sabe? Então é muito possível. Ou vice-versa, né? Tipo, eu tô lendo, o Gabriel tá ali, tipo, tá, faz alguma coisa comigo, larga isso. Nossa, eu ia odiar. Nossa, infernal isso aí. E que aí eu acho que é onde a gente cai no que tu falou de, ai, tirei férias de fulano. Porque Sim. eu tô querendo o quê? Ler e ele tá aqui no meu cangote Mas pedindo. eu não entendo também, porque, tipo, sei lá, eu e a Duda já aconteceu da gente morar num estúdio, você lembra? Foi o primeiro lugar que a gente morou, não tinha cômodo separado, e Que inclusive mesmo eu já dormi assim, lá. né? E mesmo assim a gente conseguia ter, tipo, momentos individuais de cada uma fazer sua Sim! coisinhas que gosta de fazer, sabe assim? E entender, né? Aham. Que assim, não tô num momento de fazer uma coisa individual, mas a Mareu tá. Então, tipo assim, Respeita. respeita, Só isso. é. Respeita a Isso. solidão do Ela. outro, né? Perfeito, é isso. Eu acho que além disso, nessa questão dos relacionamentos, que é o que a gente, né? O relacionamento amoroso é o que a gente liga automaticamente com o não estar só. Uhum. E eu vou trazer de novo, principalmente para as mulheres que têm essa questão do ficar pra titia, não sei o quê, de se sentir numa contagem regressiva, sabe, eterna. Eu acho que a mulher, ela tá muito nessa contagem regressiva eterna de Ai, sim. passou da hora de estar com alguém, passou da hora de casar, passou da hora de ir atrás de ter filho, enfim. Uhum. Então isso gera uma pressa de não estar sozinha, sabe, assim, de tipo, todas minhas amigas estão casando e eu não, tô não sei o quê. Que essa urgência de, tipo, falar: "Estou noiva, estou não sei o quê", esse medo de: "Ai, se eu não achar ninguém e nã Gente, desculpa, não dá pra falar que essa pressa é amor, sabe assim? Não, Tipo assim, não. você querer fazer um negócio ali sabe, tudo que você faz com pressa é ruim? Sim. Nesse sentido não vai ser diferente. Não respeitar o processo, né? O tempo do processo. Tem isso de. Ai, qual é o tempo ideal de se namorar antes de noivar? Qual é o tempo ideal de ficar noivo antes de casar? Sabe? Existe mesmo. Qual Gente, é o tempo ideal de se ficar casado sem engravidar? mas Sempre a é o próxima quê? coisinha. Bridgerton? E aí, então, e aí aquela coisa de. Nossa, estão namorando. Acho que a gente ficou um tempão, assim, muitos anos antes de se juntar e casar, enfim, né? A gente tem um processo aí todo bagunçado. Mas, bagunçado não, do nosso jeitinho. E aí tinha aquela coisa assim, ih, ele tá te enrolando, hein? Nossa, que ódio.
É Umas engraçado pessoas sem porque, noção, por né? exemplo, eu não passo por isso, por não ser um relacionamento hétero, entendeu? E aí, então, é muito engraçado quando eu me deparo com essa realidade que é muito mais comum e muito mais. Como que eu vou explicar? É mais comum mesmo, assim, tipo, tem muito maior quantidade, vai, tipo assim, Sim. é muito mais normal, entre muitas Uhum, aspas, uhum. que aconteça isso, que são essas cobranças, que são essas as frases repetidas 1000 Sim. vezes para as mulheres, enfim. E olha como, falando desse negócio de hipocrisia, assim, a gente tá sempre aqui falando bastante sobre, mas quando a gente casou, foi eu que pedi o Gabriel em casamento, né? E aí as pessoas falavam, sempre existe uma surpresa quando se é contado isso, e eu falava, ele me enrolou muito, né? Daí eu entrava na dança da sociedade, entendeu? Sim. Eu Meio que pra entrava na se justificar, brincadeira. né? Eu entrava na brincadeira de, ele me enrolou demais. Muito tempo esperando, não veio. Aí eu tive que ser eu. Ai, Entendeu? Então a gente também é a vítima disso, de cair. A gente tá a aqui gente falando, mas a gente reproduz, a gente faz, assim, reproduz. é normal, assim, Tudo que a gente traz aqui, a gente dá uma boa estudadinha antes e se cutuca também, Se porque. critica, uma autocrítica, e Sim. é realmente isso, é um assunto que a gente traz não só para conversar, entre aspas, com vocês, Uhum. de pensar, putz, eu acho que é legal todo mundo pensar sobre isso, as pessoas se Sim. questionarem sobre isso, e nós mesmas. Sim. Porque é o que eu falei, não é uma coisa que é tipo, ai, gente, vamos falar sobre isso porque eu estou super bem Sim, resolvida não é. com Isso aqui não é uma isso. videoaula. Isso não é um problema na minha vida de forma nenhuma. Não, a gente traz pra gente também se questionar, pra gente tipo assim, se cutucar mesmo, assim, sozinha e entre nós, como amigas e Sim, tal, a gente sim. ficar conversando, refletindo sobre o assunto. E eu acho que principalmente como mulheres, Uhum. é algo da gente se unir, da gente se questionar pro nosso bem, assim, Sim, como, né, como grupo, enfim, sim, como para dar mais força pra gente individualmente, sabe? sim. Porque eu acho que uma coisa que é muito difícil é essa sensação de depender de alguém pra existir, pra fazer sentido, deixa a gente muito fraca diante de nós mesmas, sabe? É muito triste. Eu acho que eu sofri com uma ansiedade não tratada por muito tempo, e o que eu mais sinto que mudou em mim quando o meu terapeuta pergunta a sensação das coisas, a sensação, tipo, em mim, no meu corpo, eu falo pra ele, é uma sensação de força, de me sentir capaz. Então é, por exemplo, assim, antes eu não me sentia capaz de pegar o carro e dirigir. Uhum. Hoje eu me sinto capaz. Então, tipo assim, eu sinto essa força que é minha, vem de dentro. Então, tipo assim, é minha comigo mesma, sozinha. Então, quando a gente trabalha essas coisas dentro da gente, esse sentimento de força que se cria ou que sai assim de trás de alguma coisa que tá querendo esconder, é impagável, é inexplicável. Então, vamos trazer assuntinhos difíceis pra gente se Sim. fortalecer cada A vez gente mais. também dá uma mexida daqui, sabe? Dá uma repensada. Uhum. É, existe, assim, se a gente cutucar bem a fundo, aquelas coisinhas de que o ser humano precisa que alguém precise dele, sabe? Eu quero Uhum. me sentir importante. A questão de se eu deixar essa pessoa ser tão independente, ela não vai, sabe? Um certo egoísmo ali, uma coisa que a gente precisa ter um cuidado de não querer que a pessoa também. A gente não pode. A gente tá aqui falando de um lado, mas existe o outro lado, né? Sim. Não somos todas aqui Mas é o iguais. que alimenta a dependência, né? A codependência. Sim, É tipo sim. querer se sentir, tipo, eu preciso de alguém pra ser cuidada e eu preciso ter alguém pra cuidar. É, isso. E assim, eu preciso. Exemplo, eu preciso que tu queira que eu vá contigo ontem, mesmo eu não Ah, querendo ir. tá. Sim, Sabe, sim. assim, uma coisa de, eu não quero fazer tal coisa com uma pessoa, mas assim, ela vai descobrir que sozinha ela consegue. Então, vamos botar É a mãozinha perigoso, né? aí, É bem vamos repensar perigoso. também. Existe esse outro lado, acho que é bem. Já que a gente tá aí se revendo, se repensando esses lugares que a gente toma, também tem outro lado, não vamos esquecer? Sim, sim. Então, Autocrítica, né, gente? sim, É deixar a sempre outra pessoa bem-vindo. também independente da gente não é legal. É feio. Feio, feio, feio. Pare, é feio. Pare. E quando a gente pensa no que aparece, assim, esse fantasma que aparece quando nada está ocupando esse espaço que a gente tenta ocupar, sabe? O que vem à tona?
Vem todos aqueles pensamentos que a gente evita, coisas que a gente evita enfrentar mesmo, assim, sabe? Seja um medo, seja uma dor que tá ali, uma ferida. Porque isso é inevitável. Eu acho que quando a gente se vê sozinho no silêncio, parece que é imediato. A pior coisa que tem, assim, ali dentro de você fala, oi. Sabe, Sim. assim, o divertidamente Nossa. dos traumas, A ansiedade tava lá amarradinha, laranjinha lá, se tremendo, e ela vem, oi, fiquei Olha eu sozinha. aqui, olha eu Esqueceram de aqui. me segurar. Seja por, sei lá, vergonha de expor pra outra pessoa e aí ela tá ali quietinha, ou seja, eu não consegui me expressar, porque tem isso, né? De fazer a outra pessoa entender o que tu quer passar, falta de expressão ou falta de a pessoa, né, não entender realmente o teu sentimento sobre tal coisa. E aí, às vezes, a gente para de falar sobre as coisas em voz alta com as outras pessoas. E aí, elas crescem quando a gente tá sozinha. Tá, mas isso aqui, a gente não tá conversando. Vamos falar sobre um luto? Vamos falar sobre aquele trabalho lá que tá um saco e tu não sai? Vamos falar sobre, sei lá, a vontade que tu tá tendo de mudar de alguma coisa carreira. na casa e tal pessoa não tá querendo? Vamos falar sobre isso aí? Tá te incomodando, hein? Sim. E aí vai crescendo, crescendo, e quando a gente não consegue alguém pra conversar, é normal que isso tome uma proporção que, nossa, não quero ficar sozinha, não quero ficar sozinha. Então eu sempre tenho que ter alguém pra ficar conversando pra me distrair da minha cabeça. Sim, sim. É pra gente se distrair, porque também é difícil lidar com os monstrinhos interiores, né? Só Sim. acho que tem momentos que super ok, ninguém tem que também ficar o tempo todo refletindo e pensando não. e, sabe, quebrando a cabeça e sofrendo, porque é um sofrimento lidar com Sim. muitas coisas, mas também não fazer o contrário, sabe? Tem Ficar que fugindo ter. disso. Aham. Acho que é uma questão de aceitar que isso existe e existe pra todo mundo e sempre vai existir, por mais que, né, a gente faça terapias e tal, a gente consegue ir conversando com profissionais e ir entendendo isso, assentando mais a nossa cabeça, mas essas coisinhas sempre vão existir, né? Não existe um monge aqui que, beleza, não tenho inseguranças, não tenho... A própria Monja Coen. Existe essa... Isso eu acho que é uma necessidade. Eu acho que temos que aprender a lidar, aprender a entender. Essa coisinha aqui sempre vai existir, essa nuvenzinha aqui. Vai. É fazer as pazes com ela, Uhum. sabe? Não preciso ficar o tempo inteiro pensando em ti. Amei que você falou da nuvem, porque também é uma coisa eu vou trazer. Ai, gente, eu me exponho aqui, né? Como se nada. A gente veio isso daqui pra isso. Que eu trago, assim, que foi bem recente da minha terapia, esse símbolo da nuvem. Que eu fui falando pro meu terapeuta que estavam acontecendo tantas coisas bizarras e, tipo, assim, ruins de ter que resolver. Tipo, o cachorro que opera e na semana seguinte tem que operar outro cachorro. E aí, um monte de BO, assim, sabe? Que eu senti como se tivesse uma nuvem preta em cima da minha casa, em cima de mim, assim. Sim. E, tipo, ficava naquela eterna tempestade, ou, tipo, quase tempestade. E aí estavam acontecendo essas mil coisas. E aí ele olhou pra mim e falou assim, olha só, pensa nesse símbolo da nuvem. Você, né, no auge da sua ansiedade, se tivesse chovendo, se tivesse ameaçando de chover, você mal saía de casa. Então, assim, realmente esse símbolo da nuvem, da chuva, diz algo pra você. E essa semana, esses 15 dias que essa nuvem estava ali em cima, ela estava ali, você estava vendo ela carregada e isso não te impediu de ir resolver a cirurgia do cachorro, de ir atrás disso, aquilo. Então, assim, a gente entender que vão ter essas nuvens, que a gente pode olhar pra ela e se assustar, mas que isso não vai parar a gente de enfrentar as coisas, né? Tipo... Exatamente. É o medo que vai te paralisar e, meu Deus, existe essa nuvem. E aí entra em choque e tu agiu, tu cumpriu com as tuas responsabilidades, apesar de ter uma nuvem. Sim, exatamente isso. Sim, e aí eu tô falando isso, eu pensei muito no que a Ana Sui traz nesse livro dela, de que o fato dessa nuvem, vamos colocar assim, ser um grande drama e levar pra... É a responsabilidade, é a minha nuvem aqui. É a vida, né? É a minha nuvem aqui, é a minha responsabilidade. Minha responsabilidade eu tenho com a minha casa, com os meus cachorros. Com os meus cachorros. Eu peguei eles, né, assim, sabendo que eu teria que cuidar. E isso é uma merda o que tá acontecendo, mas tu agiu com as tuas responsabilidades. Sim. E aí tu abraçou a tua nuvem, botou embaixo do braço e vamos fazer, apesar dela.
E a responsabilidade com nós mesmas sempre, né? Super, super. De depois parar, refletir, respirar e falar... Sim, e eu tô em paz porque eu agi conforme eu acredito ser o certo, os meus princípios de cuidado das criaturinhas que dependem de mim. Seja qual for, insira aqui o BO que você teve que resolver. Sim, sua a vida. responsabilidade que eu coloquei, a minha crença de que meu trabalho não pode passar por cima de tal coisa. Outros exemplos aleatórios, tá? Então, vou fazer isso aqui dar certo, vou mudar de carreira, sabe? É a responsabilidade consigo mesmo. Maravilhoso. Então, se a gente terminar essas reflexões pensando em não enxergar a solidão como um inimigo da gente, sabe? Enxergar a solidão como um encontro com a gente, com nós mesmos. Igual eu falei, a solidão não é a falta de companhia, é a companhia nossa com nós Sim. mesmos. E a gente sustentar essa nossa própria presença com nós mesmas e... Não sei, talvez pensar em como, além de não ter medo dela, além de não ter esse medo, essa coisa, a gente conseguir torná-la prazerosa, sabe? Eu acho que é aí que é o pulo do gato do auge da evolução. Sim. Além de você sustentar sua própria companhia, ela ser prazerosa. Aí a gente atinge o nirvana. Nossa, vai. aí A gente outro vai nível. chegar lá. A gente vai chegar lá. Dá a mão. A gente vai, tá? A gente vai. Uma hora Vamos a gente atingir chega. esse ápice. Vamos. Caminhamos pra isso. É Não o santo mesmo? grau da solidão. Mas acho assim, ó, não tem receita, Uhum. mas tem... O primeiro passinho, micro passinho, é, tipo, entender que existe essa ideia de que a solidão não é horrível. Uhum. Tá? De que a solidão pode ser interpretada, então, como uma presença de si mesmo. Uhum. E não uma ausência de, meu Deus, estou abandonado no mundo, o mundo acabou, estou só eu vivo aqui. Então, já esse é o primeiro passinho. Depois desse passinho, tá, por que é difícil a minha presença? O que está mal elaborado ou o que está guardado dentro de mim que está fazendo ser tão difícil eu ficar com os meus pensamentos? Trabalhar esses pensamentinhos. Quando você tiver melhor trabalhada, não que vai existir um momento que vai estar tudo resolvido, mas quando certas coisinhas que tiver melhor trabalhada, com certeza você vai virar uma melhor companhia pra você. Sim. Eu acho que é tudo assim, vai escalonando, sabe? Vai evoluindo. Sim, e ao mesmo tempo é um ciclo, assim, de... Que vão ter momentos. Mas assim, eu digo o que a gente falou de responsabilidade com a gente mesmo, eu tomei o fato por exemplo, o show do RBD, o que o show do RBD foi pra mim. Eu não tinha uma companhia ali pra ir comigo. Amiga de mim. Porque foi um grande surto, né, de conseguimos os dias que a gente conseguiu e eu consegui um dia específico, um lugar específico. E aí eu poderia falar, não vou sozinha, mas eu tinha o compromisso de me fazer feliz naquilo. Agora eu sou grande e posso comprar por isso? Ela é um exemplo pra me inspirar. Mas calma. Não diga assim, facilidades. Mas, sabe no que eu me apeguei? Eu fui assim... Quando eu tô com outras pessoas, às vezes as pessoas não querem passar por uns perrengues que eu não dou bola. Então, eu vou ir 11 horas da manhã pra fila. Eu não dou bola pra isso. Então, eu acho que é um exercício legal de, tipo assim... Não é ver o lado ruim, mas assim, coisas que eu faria, mas por causa da outra pessoa a gente tá abrindo mão. Então, assim... Você pode fazer tudo por você, 1000%. Sim, assim, eu vou pegar sol, chuva, o que for preciso. Mas assim, eu vou fazer o que eu tô tendo vontade na hora. Se eu vou ficar, sei lá, 5, 6 horas na fila do lado de fora lá, entendeu? Ou assim, tu tem uma amizade, vamos supor, o contrário. Eu sou a pessoa que, tudo bem, passar por esses perrengues, tu já não. Aí tu fica assim, nossa, a Priscila me bota nesses perrengues e tal. Amiga, eu adoro perrengue. E aí a Priscila te coloca nesses perrengues e tu fala assim, não, agora eu vou sozinha. Então, assim, eu vou no conforto, eu vou a hora que eu quiser, eu vou me maquiar com calma, eu vou fazer isso com calma, sem a Priscila falando, amiga, bora lá? Bora lá? Entendeu? Então, acho que é um lado legal de, tipo, distanciar ali alguém que tá fazendo algo que
não é tão agradável, tu não agiria 100%, porque, né, a gente tem que estar, no momento que saem nós duas, as duas tem que estar confortável. Sim, Né? A tem gente que vai tá chegar feliz. num comum. E a gente tem muito esse extremo, Sim. né? De tipo assim, né, se colocar em situações, a gente tem extremos Amiga, muito diferentes. Eu gastei todo o meu dinheiro, fui no camarote. Tá vendo? A gente tem extremos muito diferentes. Sim. E aí é um bom exemplo, sabe? Aham. Não olhar com um desdém, ou tipo, nossa, Óbvio. Mariel, Não, péssima e eu, nisso. tipo assim, super Mas admiro, é que, tipo, não porque... encaixa comigo. Então, um exercício bom pra eu fazer é isso. Ah, tá, que merda. Nossa, a Mariel vai em outro dia, eu vou em outro dia. Putz, não consegui. Será que eu vou? Então, acho que eu não Nossa, vou, porque a gente- Mariel não tá comigo. Não, olha pelo outro lado. A gente direto conversa sobre o show como se a gente tivesse ido no Como mesmo se dia, tivesse... né? Sim, Porque a gente viveu as muito, experiências. muito. E acho que no sentido de relacionamento também, respeitar os gostos do outro. Por exemplo, nossos cônjuges que adoram ir em vez de jogo de futebol. Nossa, sim. E eles vão ou sozinho ou com outras pessoas. E Sim. tipo, lindo, maravilhoso, tá tudo ok, É isso aí. curtam. E nós também fazemos nossas coisas. Também fui no show do RBD sem a Duda. Fui com umas amigas minhas, mas tipo, é algo que ela não gosta, nem vai gastar, mesmo porque nem ia dar, né? Deu pra comprar Sim. só um. Mas enfim, Sim. é isso. A gente entender os momentos que dividir com companhias que fazem sentido, seja um momentinho, assim, um show, uma experiência, seja a própria vida, né? Dividir a vida com pessoas que fazem sentido. E, ao mesmo tempo, entender que tem coisas que você vai dividir com você. Isso também é tão incrível quanto. Nossa, é gostoso demais, assim. Eu gostaria de fazer mais essas coisas, praticar mais. Mas quando eu olho para as coisinhas que eu já fiz e que tu também, né, tá trazendo a experiência da nuvem, não sairia de casa. E olha que Aham. gostosinho que foi conseguir ter feito isso. Sim. Olhar e falar assim, nossa, que da hora, sabe? Vamos procurar mais esses gostinhos, esses sabores. Vamos sim. Sabe? É muito bom pensar assim. Foi uma experiência incrível e que bom que a gente botou a cara e fez, sabe? Um show, enfim. É, qualquer coisa, uma viagem, Sim. um Eu queria muito fazer uma curso. viagem sozinha. Eu não quero. Mas aí meu problema é segurança mesmo. É difícil, né, gente? Ser mulher é difícil. Mas, para além de solidões, de ficar sozinha, não vamos deixar vocês sozinhas sem indicações maravilhosas deste episódio, Sim. além da indicação principal, que é o livro A Bíblia Sagrada, de Ana Sui, A gente mira no amor, é certo na solidão. Quem não leu, lê, ainda faz o cônjuge ler, as amigas lê, Sim. espalha. Porque Sim. é mudança de vida, tá? Mudança de Sai pregando a perspectiva palavra. de vida. Vamos para as outras indicações. Vamos. E, assim, vamos fazer um acordo? Consuma essas indicações sozinho. Boa. Interessante, interessante. Tem essa experiência. Vamos tentar? Bora lá. A minha indicação é a música Liability, da Lorde. Liability, eu gosto de falar liability. Ela aborda muito essa coisa de... Nossa, as pessoas não conseguem me compreender e, enfim, estão me deixando de lado bastante no aspecto amoroso. E aí ela tem que lidar com a solidão dela, sabe? A música é muito boa. E, assim, eu cantando no meu inglês no carro, não fazia ideia sobre o que se tratava, sabe? E aí eu fui procurar a tradução e eu fiquei, meu Deus, é muito da hora. Muito foda. E aí eu vou trazer um trechinho aqui pra vocês. Então acho que eu vou pra casa, para os braços da garota que eu amo. O único amor que eu nunca estraguei. Dou o meu melhor para suprir as expectativas dela. Enceno um romance. Nós dançamos lentamente na sala de estar. Mas tudo que um estranho vai ver é uma garota balançando sozinha, acariciando seu próprio rosto. Muito lindo, né? Que aí você entende que é. Que ela tá indo pra um par romântico, né? A garota que eu nunca magoei, que eu nunca decepcionei, enfim. Aí, tipo, que um estranho vai... Eu tô com a perna da arrepiada. Tá mesmo. Que o estranho vai ver a garota é ela mesma, sabe? Ai, eu Lindo. achei... Nossa, muito tocante, Amei, assim. eu nunca ouvi essa música. Ai, é Vou muito ouvir. boa. E tem uma versão que tem... Ai, eu nunca sei falar. Zuzá. Cisa? Zuzá. Zuzá. Tem ela, tem o... O que agora é cowboy? Alberto, tô zoando. O que agora canta música country. Post Malone. Ah,
tá. Eu Tem nem ele sabia também. Tem a primeira versão que eu conheci dessa música era só a Lorde, mas tem uma outra com eles. Legal. Bem legal. Vou ouvir. E aí eu trouxe uma dica extra, tá? Que é fazer algo sozinho sem transformar isso em uma grande superação. Sabe? Um grande acontecimento. Big deal. Nossa, meu Deus. É ir ao cinema, caminhar sem fone de ouvido, viajar, jantar. Não ter isso como uma performance de independência, mas com um exercício de não fugir de si. Entendeu? Não vamos colocar Nossa. como isso meu Deus do céu. Caminhar sozinho Quarta-feira. sem fone. Não é agoniante? Agoniante. Desafio. Mas assim, quarta-feira vai ser o dia que eu vou dar um pequeno passo pro homem, um grande passo pra humanidade. Sei lá. Sabe? Aquele ditado. Vai ser meu Deus. Não, vai assim, nossa, calhou algo de... normal, né? Caramba, a Duda vai fazer tal coisa. Nossa. Vamos aproveitar esse tempinho pra fazer uma coisa X que eu queria? Sim. Eu tava pensando e nem falei em voz alta pra Duda pra ver se ela queria também. Vamos só tentar. Sabe? Calhar, assim, calhou hoje, então bora Boa. fazer? E aí uma frase aqui, uma pensata juntos. Não é sobre amar menos, nem sobre se isolar. É sobre não usar o outro como anestesia. Caramba, Gostou? como anestesia é pesado, né? Olha Sim. só. Pra gente Muito que ficar bem. dormentinha dos nossos probleminhas, Né? não faça isso. Bom, a minha indicação é um filme, tá? Ele é do ano passado, então super recente. Chama Hot Milk. E uma das protagonistas é a Mavis do Sex Education. Ai, eu amo. Ela é maravilhosa, né? Amo. Mas você nunca viu esse filme? Não. Então, eu vou falar aqui uma sinopsinha só pra ambientar vocês, que é assim, ela chama Sofia no filme, e ela vive presa à mãe dela, que é hipocondríaca, numa relação sufocante, onde se estar acompanhada não significa estar menos sozinha. Pelo contrário. É tipo assim, é total oposto. Quanto mais com a mãe dela ela tá, mais sozinha ela tá. O filme acompanha essa jornada delicada e bem dolorida de separação emocional, que ela precisa se afastar dessa relação com a mãe para ela conseguir se encontrar. Então, assim, não é um filme sobre abandono, é sobre libertação. Sabe? Que é isso muito que a gente falou, assim, dessa libertação de ficar só consigo. É sobre perceber que algumas presenças ocupam tanto espaço que impedem a própria existência. A gente preenche a nossa existência com a existência de outra pessoa. É uma solidão aqui que ela não é trágica, sabe? Não é essa coisa, igual a gente falou no episódio todo, ela é necessária, ela precisa desse estar sozinha. Porque vai ser no silêncio que ela vai conseguir se ouvir, ela vai ouvir a própria voz. O filme mostra que às vezes ficar só é o único jeito de começar a viver de verdade. Então assim, gente, quem for assistir, é muito legal, tem cenas muito bonitas do filme. Eu gosto muito da atuação, eu esqueci o nome da atriz, né? Porque pra mim ela é a Mavis. Mas ela tá incrível nesse filme. Mas quem for assistir, se prepara pro final. Porque caso você seja como eu, que eu sou a pessoa que fica meio brava com o final sem final, que você não sabe o que aconteceu, tipo, fica no ar, Tá. já dou o spoiler de que é um final sem final. Que você meio que vai refletir sobre. Tá. Porém, faz total sentido. Sabe? Essa reflexão que fica e tem muito a ver com isso que a gente falou aqui no episódio. E pra quem quiser assistir, tá no MUBI. Tá lá disponível no MUBI, que tem muitos filmes belíssimos e ótimos. Vale a pena, gente. Quem assistir vai entender que é uma coisa aqui mais metafórica dessa questão de estar sozinho. Começa a subir os créditos, tu fala, ué, acabou? Não, a hora que você vê que corta do jeito que acaba o final, você fala, não. Eu levantei do sofá, não. Não é possível. Não, eu preciso saber, eu preciso saber. Foi tipo isso, assim. Mas vale a pena. Juro E que é uma vale a deixa pena. de agora lide com a sua solidão. Pense aí. Reflita. Muito Vai que ler o bem. livro. Vai ler o livro da Ana Sui. Vai ler o livro, vai Procura fazer... em audiobook, não gosta de ler? Procura um audiobook, deve ter. Né? Eu tirei aqui da minha cabeça, tá? Mas deve ter. Procura. Vai fazer coisas sozinho, vai viver. Vai viver, amore. Não que ter companhias não é viver, mas vai viver. Sim, viver. Com companhia, sem companhia, com a sua companhia. Experimente jeitos diferentes de viver a sua própria vidinha. Perfeito. Boa. E a gente se vê no próximo, mas não deixe de ter a nossa companhia, pelo menos no seu feed, né? No seu Instagram. Siga o Ninguém Tem Que Nada no Instagram, @NTQNpodcast.
Siga nas plataformas de áudio e vídeo, deixa Sim. seu like, compartilha, porque também o que é bom, a gente tem que dividir com as pessoas que a gente ama, Sim, não vamos ser egoísta. né? E vem fazer companhia pra gente. Vem. Aqui nos comentários, e no YouTube, no Spotify, enfim, tem sempre uma caixinha de comentário, deixa a tua opinião. Se gosta de fazer coisas sozinha, se vai tentar. Conta pra gente. Vamos conversar. Vamos fazer uma troca assim. Ah, vocês fazem coisas sozinhas? Coloca pra gente o que vocês fazem pra gente tentar também. Dá dicas. Bom, a gente se vê no próximo É isso aí. episódio. Beijo. Até.